Hoje nós vamos fazer aquela análise detalhada da questão número 125, prova azul, Enem Digital ano 2020. Vamos fazer a leitura do enunciado. O reagente conhecido como Castler ou Castle, enfim, Mayer, é muito utilizado por investigadores criminais para detectar a presença de sangue. Trata-se de uma solução aquosa incolor preparada com zinco metálico, hidróxido de sódio e indicador. Essa solução, quando em contato com a hemoglobina contida no sangue e na presença de água oxigenada, que é a reação de número 3, passa de incolor para vermelha, indicando a presença de sangue no local, conforme as reações descritas. E aí vem a pergunta: a mudança da coloração que indica a presença de sangue ocorre por causa da reação do indicador com quem? E aí, nas alternativas, vocês têm as opções. Galera, para a gente fazer uma análise aprofundada dessa questão 125, que é a característica forte aqui do canal, eu preciso que vocês entendam tudo que foi dito no texto, absolutamente tudo. Ali, basicamente, a função de cada substância. O que ele falou aqui? Ele falou de um reagente que é utilizado por peritos criminais, enfim, para detectar a presença de sangue. Até aí, beleza. Aí ele fala inicialmente, vamos marcar aqui as partes importantes do texto, ó. Trata-se de uma solução aquosa incolor. Então, a solução original que o perito usa para fazer ali a identificação se existe sangue no local do crime é incolor. Ela é preparada com zinco metálico, hidróxido de sódio, e aí vocês notam aqui que existe uma reação que é a reação número 1. Essa reação número 1, conforme ele citou, ela é preparada com zinco, hidróxido de sódio, na presença da água, vai formar essa substância sólida aqui e vai haver a liberação de gás hidrogênio. Beleza. E o indicador, reação de número 2, indicador. Indicador, galera, ou indicadores ácido-base, são substâncias que vão mudar de cor dependendo ali do pH do meio. Nesse caso aqui em específico, esse indicador ele vai mudar de cor dependendo se ele está na forma oxidada ou na sua forma reduzida. Dá uma olhadinha comigo aqui, gente, nessa estrutura que está do lado esquerdo. Aqui vocês têm a estrutura do indicador. Ele diz que o indicador está na forma oxidada e ele apresenta uma coloração avermelhada. Bom, o que eu noto de diferença dessa estrutura do lado esquerdo para a estrutura aqui do lado direito, que é o indicador na sua forma reduzida? No caso, ele teria aqui a coloração incolor. Noto duas diferenças básicas, tá? A primeira é a questão da função orgânica que vocês estão vendo aqui, ó. Do lado esquerdo nós teríamos aqui um ácido carboxílico, aqui do lado direito nós temos aparentemente um éster, ao que parece um éster. A estrutura fenólica se manteve. Nós temos aqui ó, uma ligação dupla com o oxigênio, que acabou virando uma ligação simples, no caso uma hidroxila. Então, nós estamos vendo aqui que existem algumas diferenças de funções orgânicas e diferenças estruturais nas duas moléculas. Quando ele fala de forma oxidada, isso significa que quando o indicador sofrer o processo de oxidação, daí o texto falar forma oxidada, ele vai adquirir então a coloração vermelha. Ele vai adquirir essa fórmula estrutural e vai ficar vermelho. Portanto, grava bem. Se o indicador for oxidado, ele fica vermelho. Se o indicador for reduzido, ele vai ficar incolor. E aí ele fala na sequência aqui a parte fundamental da questão. Essa solução, quando em contato com a hemoglobina contida no sangue e na presença de água oxigenada, essa solução
ela vai entrar em contato com a hemoglobina, que está presente no sangue, água oxigenada, ela vai passar de incolor para vermelha e vai indicar, ó, essa coloração vermelha indica a presença de sangue. A coloração vermelha indica a presença de sangue, ou seja, o indicador na sua forma oxidada, coloração vermelha, indica a presença de sangue. Estão percebendo? Estou detalhando o máximo aqui, pegando os pormenores do enunciado para você começar a entender a parada. Professor, o que tem a ver a água oxigenada da terceira reação com essa parada aí da hemoglobina? Bom, essa questão ela não tocou nesse ponto, mas provavelmente, quando você estudou cinética química, você ouviu ali falar sobre os catalisadores, né? Quando a gente está estudando cinética química, a gente estuda os catalisadores. Catalisadores são substâncias que são adicionadas na reação com o objetivo de diminuir a velocidade, de diminuir a energia de ativação e, com isso, aumentar a velocidade da reação, certo? O nosso sangue tem uma enzima chamada catalase. Essa catalase faz parte, ela está presente no nosso sangue. E quando a água oxigenada ela entra em contato com o sangue, ela começa a gerar uma efervescência, ela começa a espumar. Isso normalmente você vê muito nos livros de Química 2. Normalmente quando você está estudando a parte ali de cinética química, que está falando de catalisadores, enzimas, é colocado o exemplo da catalase presente no sangue quando é em contato com a água oxigenada. Então, muitas pessoas, quando se cortam, quando tem algum tipo de ferimento, colocam água oxigenada. Essa terceira reação, ela vai ilustrar muito bem isso, ó. A água oxigenada, também chamada de peróxido de hidrogênio, em contato com a hemoglobina, particularmente falando em contato com a catalase, que é uma enzima presente no nosso sangue, vai se decompor em água e gás oxigênio. Esse gás oxigênio que é produzido, ele faz o que com as moléculas orgânicas, galera? Qual é a principal função do oxigênio perante uma molécula orgânica? Ser um agente oxidante. O papel do oxigênio é oxidar as moléculas que têm contato com ele. Então, se existe sangue no local do crime, existe hemoglobina. A água oxigenada, quando entra em contato com a hemoglobina, libera gás oxigênio e esse oxigênio é utilizado para oxidar o indicador. E esse indicador, quando na sua forma oxidada, ele vai adquirir então a coloração vermelha. Perceberam como faz sentido? Peraí, professor, então deixa eu ver se eu estou entendendo. Você está dizendo para mim que nessa questão, para eu conseguir respondê-la, eu teria que lembrar dessa curiosidade da água oxigenada em contato com o sangue, que ela acaba gerando uma espécie de espuma? Não necessariamente, não necessariamente. Até porque vocês estão vendo que a terceira reação, ela de alguma forma te mostrou isso. Se você olhasse com carinho para essa terceira reação, você veria, bom, então a água oxigenada em contato com o sangue vai produzir o gás oxigênio. Você poderia deduzir isso a partir da terceira reação. Mas, se você nessa questão lembrasse desse exemplo da água oxigenada em contato com o sangue, inclusive tem um vídeo meu aqui no canal, galera, estou falando aqui para vocês, mas eu lembrei, tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso. Um vídeo bem antigo, hein, gente? Os primeiros vídeos do canal. Vou deixar um card aqui para você dar uma olhada, se você nunca viu como é que é essa cena, para você conferir logo na sequência como é que é a água oxigenada em contato com o sangue. Então, se você tivesse essa visão, essa experiência na prática, ficaria mais fácil de responder a questão. Então, eu acredito que já tenha ficado tudo muito claro aqui para vocês. Como é que acontece, basicamente, tá? Falando de uma forma mais superficial, o mecanismo dessa reação. A presença do sangue faz a água oxigenada se decompor. A decomposição da água oxigenada produz oxigênio que oxida o indicador, fazendo com que ele adquira a coloração avermelhada. Então, a mudança de coloração que indica a presença de sangue ocorre por causa da reação do indicador com quem? O indicador reage com quem? Qual é a substância que faz o indicador ficar oxidado?
É o sal de Na2 e NOH4 na presença de hemoglobina? Não, não é esse sal que é o responsável por oxidar um indicador. É a água produzida? Não, a água não é responsável por oxidar ninguém. É a hemoglobina que é responsável por mudar o indicador de cor? Não. É o gás oxigênio? Sim. Como eu falei para vocês, a função do oxigênio em moléculas orgânicas é oxidá-las. Então, quando você vê alguma reação falando algo do tipo, uma molécula orgânica está em contato com o oxigênio, ou a molécula orgânica reagiu com o oxigênio, você já tira aí por alto que ela vai sofrer um processo oxidativo, tá? Inclusive, até marcar logo aqui a letra D, que é a resposta da questão, para eu gerar mais um aprofundamento para vocês, porque vocês sabem que o nosso canal aqui é diferenciado em termos de qualidade de conteúdo mostrado, você poderia também me perguntar, professor, beleza, o senhor falou aí sobre essa questão da água oxigenada, que em contato com o sangue, né, nos ferimentos, ela espuma. Algumas pessoas usam essa água oxigenada, mas qual é a finalidade de colocar água oxigenada no ferimento? Isso é legal também da gente abordar, porque indiretamente tem a ver com a questão. O que acontece, galera? Quando você se corta, você se fere, você abre uma porta para a entrada de micro-organismos externos que, porventura, possam causar qualquer tipo de infecção ali naquele ferimento. Podem causar algum tipo de infecção. E aí você não quer que esses micro-organismos fiquem ali habitando no seu ferimento, você quer matá-los. Existem várias formas de você matar esses micro-organismos. Uma delas é o gás oxigênio, que gera então processos oxidativos. Quando a água oxigenada se decompõe, ela produz uma grande concentração de gás oxigênio. E esse oxigênio é produzido aonde? Diretamente ali no local do ferimento. Então, se você tem ali no ferimento várias bactérias atuando, em contato com essa atmosfera com muito oxigênio, o que vai acontecer com essas bactérias? Elas serão oxidadas, elas vão morrer. Então, a função do oxigênio, da água oxigenada, no caso dos ferimentos, é oxidar esses micro-organismos, é matar, evitar infecções. Agora, posso falar para vocês também que a água oxigenada ela tem várias e várias aplicações. Muitas pessoas usam água oxigenada nas casas ali para fazer limpeza de ambientes e funciona muito bem. A água oxigenada, quando ela se decompõe, ela produz oxigênio, e o oxigênio, gente, é um dos melhores agentes oxidantes ou de limpeza que você pode utilizar, desinfetantes que você pode utilizar. Agora tem um detalhe importante que eu preciso falar para vocês aqui também. Não é só em contato com o sangue que ela vai sofrer decomposição. Na presença de luz também. A água oxigenada, quando ela entra em contato com a luz, o processo de decomposição dela é acelerada. Por isso que normalmente a água oxigenada ela é vendida em frascos opacos, para evitar com que a luz entre diretamente e acelere a decomposição dessa substância. Muitas pessoas usam água oxigenada para descolorir os cabelos. Não sei se vocês já viram isso, a pessoa passa água oxigenada nos cabelos. Isso acontece porque a água oxigenada em contato com a luz do ambiente, ela se decompõe produzindo oxigênio. A molécula que faz a pigmentação dos nossos cabelos e da nossa pele é uma molécula orgânica chamada melanina. Esse oxigênio em contato direto com o cabelo, ele vai oxidar essa melanina, vai destruir essa molécula e o teu cabelo vai ficar despigmentado. Algumas pessoas utilizam o peróxido de hidrogênio como clareamento dental. Inclusive, alguns profissionais da odontologia fazem também esse tipo de uso. O peróxido de hidrogênio, quando colocado no dente e em contato com a luz, uma luz apropriada que o dentista mesmo aplica, faz a liberação de oxigênio. Esse oxigênio penetra no dente, oxida aquela matéria orgânica que está gerando pigmentação e o dente volta a ficar branco de novo. Então, olha só, vocês puderam ver aí com nesse curto espaço de tempo que eu falei para vocês várias aplicações da água oxigenada. E isso é estudar de forma inteligente para a prova do Enem. A maioria dos alunos irão se limitar a fazer o quê?
lê a questão, lê o enunciado, beleza, respondi e vou para a próxima. Você, meu querido aluno que está assistindo esse vídeo, está buscando se diferenciar. E para você se diferenciar, você está fazendo o quê? Você está prestando atenção em toda a análise detalhada que eu estou passando para vocês. Então, não somente marcar a letra D, mas a gente aproveita o gancho da questão e fala sobre todas as outras aplicações do peróxido de hidrogênio, que são extremamente importantes e que nos próximos Enems pode aparecer. E você já vai estar preparado para essa situação. A letra E fala gás hidrogênio, então, mais uma vez, nada a ver. Quem é o responsável por esse processo oxidativo é o gás oxigênio. Agora eu quero saber o seguinte, galera. Vocês sabiam sobre essas várias outras aplicações que eu citei da água oxigenada? Clareamento dental, desinfecção de ambientes, despigmentação dos pelos do corpo, dos cabelos. Vocês sabiam que ela tinha... a água oxigenada tinha todas essas outras propriedades? Coloquem para mim aqui nos comentários que eu vou adorar ler a opinião de vocês. Vou ficando por aqui. Muito em breve eu volto para a gente continuar a nossa análise. Não esquece de deixar o like no vídeo para ajudar o trabalho do professor. Abraço, gente. Até a próxima. Valeu!